hoje aqui poder falar sobre esse filme. E gostaria também de parabenizar a Kit pela realização do filme. Um filme que exigiu muita coragem para debater sobre algo que dói, né? Essas memórias que fazem doer, mas que a Kit, com coragem, com força, com energia, quis enfrentar esse desafio. Memórias que muitas pessoas da família estavam deixando ali por baixo de muitas camadas, e a Kit, com um trabalho quase arqueológico, conseguiu acessar essas memórias e tentar reconstruir isso, e eu acho que, acima de tudo, tentando romper com o silêncio, né, que até então era a regra. E eu acho que também o filme ele propõe um grande desafio, que é fazer uma colagem desse passado, de um passado que basicamente não se tem lembranças, né? Então essas lembranças são feitas, construídas pelo olhar do outro, sabendo que também a memória não é um objeto, não é uma pedra, né? Então a memória ela também se transforma, se reconstitui, está em constante transformação. E sabendo desse desafio da própria memória, pelo olhar do outro, assim, a gente pode entender também como esse filme foi feito e o desafio que a Kit também enfrentou. Eu acho que também a gente assistindo o filme, eu acho que a gente também, quem conhece a Kit, a gente se sente talvez um pouco mais próximo dela também. Eu conheci a Kit também aqui no Cine Vitória, como ela disse. Assistindo o filme, eu me senti mais próximo dela, porque ela consegue abrir essas portas para algo muito íntimo, para essa história, para essa memória da família, da história do pai, da história da própria família, e vai abordar essas questões tão íntimas e abre mesmo essas portas, e eu me sinto mais íntima por também acessar esse passado, acessar essas memórias. E o filme também, eu acho que, pensando mais sobre ele, assim, ele consegue trazer muitas questões, muitas reflexões. Eu acabei lembrando de alguns textos, alguns filmes. Eu lembrei de um ensaio da Ecleia Bose chamado Memórias de Velhos, que ela vai abordar a questão da memória e vai abordar também essas questões que muitas vezes acontecem com a gente, que são ali, que fazem parte da nossa história, só que por algum momento, por algum significado, assim, a gente não acaba compartilhando isso. A gente viveu, mas poucas pessoas sabem que a gente viveu aquilo. Lembrei também do mito de Sísifo, do Camus, quando na primeira parte do texto ele vai abordar o suicídio, sobre o absurdo da vida também. E lembrei também de um livro da Audre Lorde, Irmã Outsider, que também tem um ensaio onde a autora vai falar sobre o silenciamento. Nesse caso, o silenciamento com recorte de gênero e raça, assim. Eu acho que a riqueza do filme está exatamente nisso, assim, nessas reflexões que o filme propõe, para além do filme, assim, né? A partir do filme a gente consegue acessar muitas coisas ali, assim, do passado, da vida, da história, das ciências humanas, assim. É um filme muito rico, principalmente, talvez, nesse sentido. O que mais? Eu gostei também do filme, assim, que, por ser um documentário, né, ele consegue apresentar um fio narrativo muito vivo também, assim, uma trama muito bem elaborada. Ainda que seja um documentário, conseguiu colocar essa performance artística, e isso deu muito certo, assim, isso fluiu muito bem. E deixa eu me organizar aqui. E a gente viu também agora, prestando atenção nos créditos finais, que foi uma equipe basicamente de mulheres, né? Um filme onde mulheres se reúnem, ainda que o audiovisual, o cinema ainda seja ainda muito machista, acabe com que as mulheres sejam ainda muito excluídas, mas a gente vê que quando as mulheres resolvem se unir, assim, pode sair algo grandioso, algo muito interessante, como o próprio filme. E eu acho que, pegando já um gancho nessa questão das mulheres, a gente vê também, a gente pode fazer um recorte de gênero no que o filme apresenta também sobre essa esposa,
que, né, na casa dos seus 30 anos, uma jovem mãe que teve que cuidar de 4 pessoas, né, de 3 filhos e um homem adulto. E também no momento em que ela precisou de muito apoio, muita ajuda, logo após o suicídio, a perda do esposo, ela não teve esse apoio, né, das pessoas ali, assim, pelo contrário, ela acabou sendo bastante julgada. E fez ele refletir assim também sobre se fosse o contrário, né, quando as mulheres adoecem, quem é que fica com elas, né, quem cuida dessas mulheres, né? Ela resistiu, ficou com ele, o apoiou até os últimos dias, mas como seria o contrário, né, o contrário dessa história, assim, o que a gente mais vê são homens que acabam saindo da relação quando a mulher precisa, né, quando a mulher adoece. E mesmo persistindo nessa relação, ela não deixou de ser julgada, né? Porque a gente foi socializada para pensar que quem tem que fazer a manutenção de um casamento, de uma relação, é a mulher. E se tem alguém doente nessa relação, a culpada dessa doença, dessa tristeza, dessa depressão, é consequentemente a mulher também, né? E outra coisa também que está muito presente no filme é o próprio silenciamento que atravessa, né, essas famílias, e o silenciamento, nesse caso, ele é utilizado como um método de tentar esquecer aquilo que doeu, né? Um método ali, assim, né, que vai contra qualquer indicação psicoterápica, né, ou qualquer indicação da própria educação, da socialização ali, do bem-estar social. E que a gente vê ali assim como isso está presente, esteve presente na vida daqui, está presente na minha, assim, eu acho que essa questão do silenciamento ainda é muito viva, assim, e romper com o silêncio, como foi feito, acho que existe também muita energia, muita coragem, porque a gente tem que encarar coisas que doem, né, coisas que fazem doer, coisas que estão ali no fundo, né, a gente tem que tirar esse tapete, encarar, assim, porque pode se transformar em algo pior, né, do que de fato foi, assim. Romper com esse silenciamento, eu acho que na verdade é uma chance, uma nova chance que a gente tem de encarar aquela questão, aquele fato, aquele problema e ressignificá-lo. Ainda sobre a Audre Lorde também, nesse mesmo ensaio, eu lembro que ela tem uma frase chamada, uma questão, na verdade, né? Onde ela diz: o que é a morte se não o silêncio definitivo, né? E se a gente for pensar, né, que se a morte tem muita relação, né, uma relação indireta com esse silenciamento, né? O silenciamento tem uma relação direta com a morte. Essa tentativa de romper com o silêncio, isso tem uma relação direta com a vida, né? Então, abordar desenvolver um filme também que vai abordar essas questões do romper o silenciamento é novamente escolher a vida, né? Ir por um outro percurso e escolher a vida novamente. Eu acho que é isso, vou dar tempo também de vocês desenvolverem suas questões, perguntarem para a diretora. Eu acho que é isso, estou muito feliz por estar aqui, por ser convidada. Obrigada. Então, obrigada pelas palavras. A gente está fazendo isso aqui, assim, porque também faz parte do processo, assim, né, enfim. Eu estou vendo essa sala aqui cheia, eu estou nervosa, gente, porque tem muita gente, mas eu estou muito feliz, assim, porque todo mundo aqui eu conheço, todo mundo é muito querido, muito querida, e está muito lindo isso aqui. E aí, assim, queria abrir para a pergunta, né? Não sei se eu tenho muito o que falar, acho que eu tinha que falar, já falei. A única coisa que eu posso adiantar é que esse projeto ele nasceu de um curso que eu fiz com um cineasta que deu um curso de documentário em primeira pessoa, que é o Kiko Goifman. E aí ele provocou a gente no curso, ele falou: olha, então façam ali um exercício e vejam que história que vocês gostariam de contar. E aí a gente foi na outra aula com os nossos papeizinhos lá e tal. E a primeira cena do filme aconteceu nesse exercício. E aí eu tinha acabado de comprar uma câmera pequenininha, uma Blackmagic Pocket. E aí eu estava aprendendo a mexer nela, eu falei, vou fazer esse documentário. Então eu ia lá com o tripé, colocava a câmera e fazia tudo sozinha.
E, porque daí eu ganhei o edital depois, né? Então eu estou falando isso também porque tem as questões técnicas, né, do filme, mas aí a gente assume, né? Porque como ele é um documentário autobiográfico, um filme dispositivo, ele permite que a gente assuma essas imagens que não são desse campo da fotografia perfeita, etc. E que eu particularmente gosto muito, assim, eu até dou preferência para trabalhos que eu, não sei, me encantam. Então eu assumi essa estética e aí é isso, né? O filme tem... Todas as diretoras são mulheres, o único homem é o Léo, que além de trabalhar nas performances, dirigiu as performances também. E aí é isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vou fazer um comentário. Primeiro, parabenizar pela coragem, eu acho, de abordar um tema desse, que é muito pessoal, né? Eu acho que tem um lugar que a gente cria a arte e ela cruza a nossa vida e a gente acaba, mesmo que muito implicitamente, a nossa vida vai parar no campo artístico, na forma como a gente se expressa. Mas, como você colocou, né, numa primeira pessoa, então é um lugar ainda de mais vulnerabilidade. Então, primeiramente, queria parabenizar pela essa coragem. Esse é um tema que me toca muito, e aí, enquanto estava assistindo o filme, eu me lembrei, inclusive, né, talvez pela forma como a narrativa foi construída, eu me lembrei de Helena, de Petra Costa, e até da forma dela, não só pela temática, né, Helena, mas também pela forma de Petra Costa dirigir, buscar abordar algumas temáticas. E dentro desse processo, esqueci o nome dela que estava falando, que você convidou. Evelyn. A Evelyn tinha comentado, né, que fazer um filme de alguma forma é escolher a vida, né, assim. E aí foi um pouco do que eu senti, né, porque teve uma fala no final, assim, que me capturou, que é como lidar com a memória daquilo que não se sabe, né, como esquecer essa memória daquilo que não se sabe. Quando o outro se vai e escolhe ir desta forma, tem muita coisa que fica em aberto, né. E é muito interessante que em algum momento, a pergunta que fizeram para esse corpo que estava indo, né, era se a outra pessoa era responsável por aquilo. E aí esse lugar de encontrar um culpado, né, de encontrar algum responsável, sendo que o sujeito, por si só, ele já tem várias questões. E às vezes a gente não tem dimensão, não tem como acessar essas questões. Mas eu acho que tentar reconstruir, né, reconstruir essa memória, construir essa memória, eu acho que não reconstruir, mas construir uma memória a partir do que você tinha acesso, de alguma forma é tentar escolher a vida e colocar pra gente um tema que é muito sensível e ao mesmo tempo perceber, né, vários pontos dentro de um mesmo acontecimento, assim, né? Como a gente comentou, né, de quem fica, de como as histórias são construídas, de como acontece o acolhimento, do que a gente de fato não está no nosso controle, a gente não consegue lidar, é questão do outro. Quais as nossas limitações, os lugares de ajuda também que a gente pode tentar encontrar dentro desse processo, enquanto convive e coexiste, né? E aí é uma coisa que cada vez mais a gente discute, saúde mental, né? É uma coisa que a gente cada vez mais discute, a gente tem estado cada vez mais atento. E é isso, eu acho que parabenizar, é muito mais parabenizar e falar sobre a importância, né, dele, do que qualquer outra coisa. Obrigada, Davi. Tinha levantado lá também. Se o senhor ir lá primeiro. Oi, meu nome é Tereza. Eu queria saber se esse documentário nasceu com essa ideia de já ser performático ou se foi algo que veio depois. E por que incluir a performance nele, né, para contar essa história? Pergunta boa. Então, tem muita coisa, né? Acho que assim, comentando um pouco o que Davi fala, tinha essa coisa, né, essa história do meu passado que era super silenciada, a gente nunca soube muito bem o que tinha acontecido, ninguém contava, então essa coisa do silêncio é um peso, né? Fica ali, pairando. E aí com essa história de ver mais documentários autobiográficos, eu comecei a ficar com muita vontade de remexer também nessa história e fazer esses fantasmas
acordarem e irem embora. E aí o filme não nasce como performance, mas eu fiz uma pesquisa que eu vi filmes que tinham performances. Então eu comecei a gostar muito disso. Um que me encantou muito foi o Pina. E aí eu falei, nossa, eu gostei desse negócio, dessas intervenções no espaço público e tal. E aí eu comecei a fazer o documentário e ele tinha as entrevistas. E quando eu montei para mandar para o PROAC, para conseguir esse edital, eu montei um filme de 25 minutos, que tinha algumas entrevistas e algumas imagens assim de cobertura, mas muito pouco. E aí quando a gente ganhou o edital, a gente tinha que fazer um longa. Eu falei, meu Deus, e agora, né? E aí começava a pôr coisa, e aí deu tipo 45 minutos, eu falava, não tem mais nada para colocar. E aí, mas aí eu tinha dinheiro para contratar uma montadora, uma trilha sonora, né? A trilha sonora é original, então tem uma compositora, que é a Ieda Cruz, que é maravilhosa, e tem a Isadora, que fez todo o trabalho de sonorização, assim, ela fez o Foley, ela pensou, então assim, a gente teve um trabalho ali que podia preencher também esses espaços. E aí a gente começou a buscar o que a gente ia colocar. Então a gente buscou muita imagem de arquivo, e aí as performances nasceram nesse contexto, porque na época eu estava muito envolvida com o circo, eu queria fugir com o circo, eu falei, não quero mais dar aula, não quero mais fazer nada, eu quero fazer circo. E aí a gente fazia os aéreos, né? Mas não cabia os aéreos. Então aí tinha a referência da Pina, e aí a gente começou a investigar e as coisas foram nascendo. Mas nasceram algumas coisas, foi tudo muito construído de forma coletiva, com esse grupo que está junto, assim, que acolheu muito o processo, né? Então acho que é isso. A ideia da cova foi uma experiência que eu fiz, que eu falava, e agora, né? O que eu vou fazer? E aí tem aquela artista, que eu esqueci o nome, mas que eu falei para vocês, na aula de fotografia, é aquela artista cubana, Ana Mendieta. E ela tem um trabalho muito interessante de foto-performance, que ela trabalha muito na terra, na natureza. E aí eu tinha feito uma experiência com a minha mão, de tirar a mão da terra e inverter, né? Voltar, e eu falei, nossa, isso foi interessante. Aí a gente pensou em trabalhar muito com a terra nesse movimento de reversão, mas foi experimentação, assim. E aí eu acho que o Léo falou, então vamos fazer um buraco, e aí você sai do buraco. Eu falei, vamos. Teve muita coisa que a gente fez que não entrou, porque como ele não é um filme, ele é um roteiro aberto, né? Então a gente sai desse dispositivo que é a carta, e aí a carta vai trazendo os caminhos que a gente vai fazer. Então minha mãe responde a carta, ela fala, não, eu topo dar uma entrevista. A minha irmã mais velha responde uma outra carta para mim que eu leio, então a carta dela está misturada nos textos. E a minha irmã mais nova não responde. E aí então o filme é essa resposta, né? E aí eu também vou procurar essa família que eu nunca mais vi. Que aí tem essas tias, essas pessoas estranhas que estão ali, que eu também me causam estranhamento, porque eu nem fiquei tipo 30 anos sem ver, né? E aí tem todo essas regras sociais, assim, de boa educação, de como que fala. Então, assim, acho que foi importante deixar isso também no filme, porque eu acho que ele traz um mal-estar, né? Mas que é importante que ele exista. Porque é isso, né? É esse mal-estar mesmo. Kit, parabéns, adorei, maravilhoso. Eu sou bem leiga no audiovisual, mas eu gostei das imagens, eu fiquei admirada com o tratamento das imagens. Aí o pessoal do cinema podia depois fazer uma crítica mais capacitada, né? Mas para mim tá maravilhoso, assim, eu gostei dessa lida com a terra revertendo, achei uma imagem muito bonita. A qualidade também das filmagens
na performance, a própria performance em si, dos performers em cena. Me chama a atenção o primor técnico que tem na equipe toda, assim, sabe? Até na edição, tudo. E aí você agora fala, bem, eu tinha dinheiro. Isso é visível na qualidade que é apresentada pra gente, sabe? E a minha pergunta é sobre a circulação de filmes como esses, que são financiados por editais. Porque eu não sei, aí fica a pergunta mesmo, porque, putz, mas por que isso aqui não está circulando mais? Tem alguma limitação o fato de ter sido financiado? Então, na verdade, gente, esse filme, esse final que vocês veem, né, essa parte mais que eu estou no campo, é porque a gente fez a última performance no domingo, no Ferro Velho. Na terça-feira, ou na quarta, acho que foi segunda, terça ou quarta, aconteceu a pandemia, assim, todo mundo foi embora. E eu estava morando em Campinas, aí eu voltei para casa, eu falei, bom, e agora, né? 2 semanas, eu vou para Piracicaba. E aí as 2 semanas acabaram virando 2 anos, né? E aí eu peguei esse material e falei, eu vou aproveitar e vou editar. Então eu fiquei assim, tipo, 6 meses mexendo nesse material e montando o esqueleto, que depois eu mandei para a montadora, que é uma pessoa que estava na França, a Dani, que também tem um histórico de suicídio na família. Foi interessante porque a gente dialogou muito, eu não sabia, ela me contou depois que ela terminou o filme. Mas ela teve muita paciência, muita generosidade, porque eu surtei várias vezes. Imagina, eu estava trancada na chácara, assim, era um lugar onde a gente estava construindo, e aí, enfim, né, vários processos. Mas eu fiquei sozinha nessa pandemia lá, e aí eu comecei a dar umas surtadas, assim, então foi um processo bem complicado, assim, de terminar. E aí, quando a gente lançou online, e aí a gente não conseguiu distribuir muito. O fato de ser PROAC não complica isso. O que acontece é que a gente tem um circuito de festivais. Então, quando você faz um filme, você manda para festivais, e aí você tenta entrar, né? E quando você tem, não sei, sorte talvez, porque é muita coisa. Então, assim, depende da qualidade, depende do tema, do momento, depende de várias coisas. E aí o filme passou em alguns festivais, não muitos, acho que foi uns 3, 4 festivais. E aí também eu acho que eu estava muito cansada, muito esgotada, eu falei, não quero mais. E aí eu meio que engavetei ele. Mas passar em sala de cinema comercial não é um filme de sala comercial. Então agora a gente ganhou um licenciamento, que é por isso que a gente está aqui hoje. Então ele vai para a plataforma SP Cineplay, que é o PROAC de novo, né? Uma bênção, assim. Que eu acho que, enfim, a gente precisa lutar mais, né, por essas políticas públicas para a gente poder fazer esses filmes mais artesanais. Que assim, a gente não precisa fazer só filme comercial, né? Também cabe esse tipo de filme. Enfim, tem quem goste. Prazer em conhecer, muito honrado por ter me convidado, inclusive, direcionadamente e tal. Eu vou te parabenizar inúmeras vezes, mas antes eu preciso perguntar uma coisa para ti, direcionadamente. Se eu disser que não gostei, eu posso continuar falando e enumerar? Pode. Ótimo, bora lá. De fato, concordo com todo mundo que falou aí sobre a sua coragem, sobre esse seu espelhamento com essa coisa do filme subjetivo, do Crick Goffman, da Petra Costa e tal. Ok, maravilhoso. Que bom que isso está virando gênero, que bom que isso está tocando pessoas. Eu conheço pessoas aqui que têm casos de suicídio da família e que tenho certeza que deve ter sido identificado transversalmente. E eu tenho um fascínio espetaculoso pelo suicídio, então eu já vim meio preparado. Caramba, será que eu vou ter mais motivo para fazer isso algum dia ou não? Estou falando de um espectador problemático aqui, tá? E quando eu tenho espectador problemático, eu vou discordar radicalmente de tudo que a Evelyn falou, porque tudo que ela falou de acesso, para mim, é inacessibilidade. Porque como tu não acredita em nenhuma daquelas pessoas, eu sinto uma aversão extrema pela maioria delas.
A sua mãe, ela faz um relato até técnico, ok. Então até assim, como se ela não quisesse mais comentar aquilo, porque de tanto que ela apanhou, né, dessas outras pessoas lá da família dele, então ela solta um aspecto muito clínico. Só que as outras pessoas que não são acreditadas, para mim pareceu um sadismo absurdo, sabe? Aquela mulher que está falando, eu acho que é sua tia, que está do lado de dois idosos que não abre a boca para falar, eu fiquei constrangido, parecia um Lars Trier feminino, sabe assim? Vamos ver até onde eu faço essas pessoas sofrerem a lembrar de algo que está enterrado há muito tempo e que talvez nem cause mais efeito, pelo menos não, porque tem todos esses valores por cima. E algo que me incomoda muito em muitos dos filmes subjetivos é como eles reverberam o pior da classe alta média brasileira, sabe? Esse é um filme, é um retrato de classe que me deixou, assim, eu respeito, que bom que isso é sincero, só que ao mesmo tempo isso me distancia radicalmente, até entrar as performances. Só que enquanto entra as performances, e eu vi nos créditos que são várias, ficou tudo muito coeso. Aí quando tu explicas agora que foram acrescentadas depois, para fechar o tempo do filme, isso ficou muito evidente. Porque parece que ele tem vários tempos, e esses tempos ficam todos quebrados porque a montagem tinha que tapar o buraco, tinha que complementar a duração, e parece que você acessa e inacessa, acessa e inacessa. Eu vou me confessar, a parte que você se confessa é linda, é boa, bacana, eu gosto, eu fui acostumado com a Petra Costa, mais um, né? Toda vez que você toca da lei daquilo vai ganhar uma moedinha, mas de repente vem aquele retrato técnico, e eu não senti nada por seu pai. Seu pai não é apresentado como personagem, é apenas um cara que se matou, ou um cara que tem dificuldades de relação. Então eu fiquei muito incomodado, e isso é algo que acontece, assim, é um perigo que vai acontecer no filme subjetivo, que nem todo mundo vai concordar com a gente, nem todo mundo nos conhece, nem todo mundo vai querer nos conhecer. Né? E é muito estranho a gente perceber isso, porque eu fiquei envergonhado, meu Deus, como é que eu vou dizer isso para ela? Eu muito feliz por ela ter essa coragem de fazer esse filme, muito encantado pelas performances, muito encantado pelo trabalho fotográfico, muito encantado por alguns aspectos, e de repente fiquei extremamente desagradável pelo sadismo do modo como as pesquisas aparecem, pelo retrato de classe que me pareceu nojoso em algumas situações, não nojoso pelo modo como tu és, mas porque isso é algo que eu não quero, e isso acontece, né, como espectador e tal. E, por exemplo, aquelas imagens do Museu da França, do Louvre, pra quê? Sabe? Eu achei o filme extremamente incoeso em termos de montagem e extremamente brilhante, extremamente gritante em termos de entrega pessoal. E isso acontece com todos os filmes subjetivos. Aí eu termino me perguntando, né? Como que tu vai lidar com... Porque, assim, mesmo no ambiente externo, mesmo no ambiente restrito, mesmo no ambiente direcionado, mesmo no ambiente de arte, tu vai lidar com esse tipo de crítica também, né? Então, isso lhe dói mais. Tu achas que o fato de não vou dizer compreendida, né? Mas daquilo que tu sentes, não ser compreendido por outras pessoas, eu não conheço meu pai. Então eu não consigo sentir nada pro pai. Então esse filme ativa gatilhos completamente opostos ao que ela falou. Porque é tudo que eu não quero de um pai está nesse filme. Sabe assim? É como se dissesse, meu Deus, obrigado por ter me livrado de tudo isso. Obrigado por ter me livrado de uma família rica. Obrigado por ter me livrado de uma família que tem códigos de classe. Obrigado por uma família que tem que silenciar dores e tem que ficar disfarçando isso. A partir de, ele foi para a usina, ele foi não sei para onde. E ao mesmo tempo, que bom que isso vira isso, sabe? A cena que o guindaste fecha parece uma flor se fechando. Aquilo ali é sério, me causou uma ereção anímica muito forte. Assim, tem coisas muito bonitas. Eu vou divulgar adoidadamente, tá? Mesmo não tendo gostado pessoalmente, eu acho que isso aí precisa ser visto, porque eu tenho certeza que pessoas passaram pelo processo do sentido, da dor, da pena, da família ausente, vai ser funcional. Mas como tu lidas com o fato de alguém não gostar? Eu te amo, mas eu não gostei, tá? Eu acho que tem muita coisa para falar, assim, porque eu também fico com vários incômodos, né, quando eu vejo, assim. Lidar com as imagens que acontecem durante um documentário é um processo, né, gente? Então, assim, como é que a gente faz quando você vai investigar essas pessoas que você nem conhece e elas vão te trazendo? Então, eu acho muito interessante, porque, assim, né, tem uma entrevista que tem Papai Noel ali. Essa entrevista eu falava, gente, o que eu vou fazer com isso? Né? E aí eu falava assim, bom, é isso que tem, é isso que me chegou. Não tem outra família, não tem outra fala. O que eu tinha era isso. Então eu assumi essas questões, assim, é dessa família que eu vim. É essa família que era isso que eu tinha que mostrar. E foi engraçado não, mas foi interessante, porque quando eu fiz o curso do Kiko, o Kiko falou muito isso, né? O Kiko ele fez um filme chamado 33, que ele vai investigar a mãe biológica dele. E aí, quando ele deu esse curso, ele falou assim, gente, eu não recomendo fazer filme autobiográfico, não. É uma encrenca,
Tem várias questões, você vai brigar com todo mundo, não faça. Mas, se vocês quiserem fazer, né? E aí, eu falei, não, eu quero, imagina. Mas aí tem outra coisa, na verdade, o filme não é sobre suicídio, o filme é sobre silenciamento. Então, assim, quem é que silencia, né? É essa família que quer manter as aparências, que é essa família classe média. Quem são essas pessoas que não falam das coisas? E aí o filme foi se transformando nisso, assim. Então, não era mais possível fazer um filme sobre essa história só. Acabou sendo um filme que falava de outras coisas. Eu também tenho vários incômodos, assim, eu acho que eu apareço muito. No fim, aí você fala, né, precisava ter tudo isso. Mas foi, assim, foi acontecendo. Isso eu acho legal do filme. E aí tem isso também de experimentar, né? Como é o meu primeiro longo, eu tinha trabalhado com ficção, eu tinha feito direção de arte de um trabalho de amigos. E aí eu experimentei 2 ficções, assim, mas sempre nessa coisa de fazer meio sozinha, meio artesanal, errando mesmo. E mesmo assim mandando para o festival na cara de pau, porque minha psicóloga disse que a gente veio aqui para passar vergonha. Então eu falei, tá bom, é isso. Só para finalizar, a última pergunta por conta do horário, beleza? Passa para ela, por favor, depois é rapidinho. Pronto. Boa noite. Então, Kit, parabéns. Eu não vou entrar nos aspectos subjetivos pessoais, isso a gente conversa depois, nem me sinto confortável para falar, mas enfim, quero destacar, inclusive, esse desconforto, né, que provoca. Mas aproveitar esse gancho que você deu falando sobre a direção de arte, me chamou a atenção desse crédito não constar, e a meu ver, existe esse olhar, principalmente quando algumas coisas, enfim, eu vou falar também como leiga, porque pode ser que isso que eu esteja falando não se refira necessariamente à direção de arte, mas quando você mostra um pouquinho do avesso da direção, assim, quando isso aparece no filme, quando você fala você aparece muito, eu acho que você aparece muito, eu acho que aparece a direção, né? Os seus toques de direção aparecem em cena. E eu vejo vários aspectos de direção de arte, assim, principalmente nesse intercalar da performance com as cenas mais documentais, né? Que eu não tenho a impressão de uma coisa que foi um enxerto, não sei, para mim me parece que existe uma costura ali, realmente. Esse trânsito. Aí é isso, uma pergunta, por que esse crédito não aparece? Como é que seria esse papel da direção de arte nesse gênero documentário de um modo geral? Não sei se dá para entender. Não, a direção de arte é uma questão essa, né? Direção de arte no documentário existe? Existe. Tem aquele filme da... Como é que chama, gente? Aquele que tem a Dilma, que eles fazem aquele espaço... Torre das Donzelas, que eles criam esse espaço e reproduzem onde elas ficaram presas durante a ditadura para trazer essas memórias, né? E aí a direção de arte aqui nesse trabalho, eu acho que ela está mais diluída, assim. Então eu tinha essa performance chamada Vestida de Passado, que eu costuro aquela saia com fotografia, e eu tinha apresentado essa performance em outros espaços. E aí eu falei, não, eu quero essa performance no filme, essa já existia. E agora as outras a gente foi pensando mesmo, por exemplo, nas performances do Ferro Velho e da Terra, a gente falava assim, o que a gente vai vestir? E aí não tinha roupa para vestir, assim, nada funcionava. Então a gente só podia usar o mínimo possível, né? Que era um shorts, uma calcinha, enfim, aquela roupa que é nude, assim. E aí a gente sujou de argila, porque não cabia outro figurino ali. Então tinha um pouco isso, a escolha do Ferro Velho também, dos cenários, de certa forma é pensar na direção de arte, né? Agora tem uma amiga minha, diretora de arte, que falou inclusive isso, falou, por que você deixou aquele Papai Noel na entrevista? Eu falava, gente, é isso, assim, é o retrato dessa classe, não dá para mexer, né? É desconfortável? É chato? É. Mas é o que é.
Boa noite. Eu acredito que cada um vai olhar o filme a partir do seu universo cultural. A diversidade é, sem sombra de dúvida, a coisa mais importante. Nós não somos iguais. Quando você começa a justificar, eu fico triste com isso, porque não tem que justificar absolutamente nada. A arte está posta. Cada um veja a partir do seu olhar, da sua formação, a partir dessa diversidade. Um debate depois de uma apresentação artística é um pouco complicado, porque nós estamos aqui ainda cobertos pela emoção do que foi posto em cena, no caso o filme. E aí eu vou terminar falando uma frase de Valmir Ayala do texto Chico Rei. O que é a morte contra a recordação? Bom, gente, então a gente encerra, né? Devido ao avanço do horário, também acho que essa frase de Lindolfo, de agradecer de novo a presença de todo mundo, pessoas muito queridas, né? Veio o pessoal do teatro, agradeço que Lindolfo também generosamente permitiu que todo mundo faltasse hoje, que hoje é dia do nosso teatro. Fez chamar. Agradecer os alunos e as alunas que vieram, também fiquei muito feliz de ver essas carinhas tão queridas. Os professores, colegas, as professoras, alguns amigos que fiz aqui, né? Ver essa sala cheia aqui, assim, em Aracaju é uma preciosidade. Priscila, que conheci outro dia, Evelyn, que conheci aqui, o Wellington, Isabel, enfim, todo mundo que está, estou olhando assim, vou lembrando, mas não vou falar de todo mundo. E você que acabei de conhecer, mas já tinha ouvido falar, muito prazer. Então é isso, gente, muito obrigada e espero vir aqui para ver os filmes de vocês também.